Um amigo de Álvaro tenta abusar de Ângela. Leonardo pressiona Salma para lhe mostrar o comprovante de pagamento que fez aos irmãos Romero. Pela primeira vez, Álvaro faz algo que preste e ajuda Geraldo contra Samantha. Samantha expulsa o pai de casa. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 12 a 16 de agosto. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que seja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. O inspetor Benjamin mostra para Leonardo a ficha policial da família Romero e diz que eles são extorquistas profissionais. Ele diz que eles são especialistas em montar acidentes automobilísticos e depois extorquir as vítimas. Leonardo pergunta o que o inspetor está lhe dizendo. Benjamin diz que o mais provável é que todo o incidente do ciclista atropelado, desde o começo até o fim, tenha sido montado. Benjamin diz a Leonardo que aquilo foi algo planejado para incriminá-lo. Furioso, Leonardo diz que então tudo é verdade o que Ângela disse, que Salma deve ter contratado aquelas pessoas e com certeza não fez isso sozinha, e sim com a ajuda do desgraçado do Álvaro. Dário conversa com Cândida sobre o medo que sente de perder Clara e diz que está tentando mudar para ser um homem melhor para ela. Ed diz a Oscar que quer ter uma relação séria com ele. Oscar diz que nada o faria mais feliz, mas não quer que ninguém no hospital e sua família saibam disso. Oscar diz a Ed que ainda não está preparado para sair do armário e pede tempo até encontrar a maneira para contar para sua família. Samantha diz que Ângela pode ter certeza de que ela fará tudo o que estiver em suas mãos para que a dela apodreça na cadeia e, como dona do Grupo Vega, exige que ela renuncie imediatamente. Dário vai falar com Geraldo. Diz que há muito tempo esconde algo muito grave dele e depois do que vai lhe dizer entenderá se ele pedir a sua renúncia e revela que foi amante de Samantha. Furioso, Geraldo dá uma bufetada em Dário. Dário diz a Geraldo que não quer mais nada com Samantha, mas ela ameaçou despedi-lo e fazer a sua vida impossível. Dário diz que conversou sobre tudo aquilo com Clarinha e vai expor Samantha por assédio sexual. Ângela enfrenta Samantha, diz que não vai pedir a sua renúncia e enquanto Geraldo e Leonardo não peçam, ela não vai sair dali. Ângela diz que não tem medo dela e se retira. Geraldo diz a Dário que não entende porque sua filha insiste em ficar com ele. Dário diz que Samantha quer engravidar a todo custo e quer fazer Álvaro acreditar que o filho é dele. Geraldo se recusa a acreditar no que Dário está lhe dizendo sobre a filha. Dário então mostra para ele a gravação da sua conversa com Samantha, quando ela esteve em seu apartamento. Leonardo chega em casa e encontra uma carta de Salma, dizendo que já se cansou de ser humilhada primeiro por Ângela e agora por ele. Salma diz que ele está obcecado por Ângela e enquanto não lhe der o seu lugar e amá-la como ela merece, ela não vai voltar. Leonardo liga para Salma e deixa uma mensagem dizendo que ela tem que lhe dar muitas explicações, assim que ele espera que ela volte e eles esclareçam aquela situação o quanto antes. Geraldo diz a Dário que dessa vez não será cúmplice da filha e manda ele fazer o que tiver que fazer. Geraldo diz que Dário pode continuar trabalhando no hospital, mas deixa claro que não quer vê-lo e nem a filha em nenhum lado, porque os dois lhe provocam nojo. Salma diz a Mirtes que Ângela disse a Leonardo que ela a chantageou, mas isso não é verdade. Salma diz que odeia Ângela e que por culpa dela Leonardo saiu do quarto deles. Mirtes pergunta o que ela vai fazer. Salma diz que ficará em um hotel ou vai passar uns dias com os pais, pois é a única coisa que pensou para poder pressionar Leonardo. Mirtes a aconselha a não ir, porque senão estará deixando o caminho livre para Ângela. Leonardo procura Ângela e pede perdão por ter duvidado dela. Ele conta para ela tudo que Benjamin lhe disse sobre a família Romero, que eles são extorquistas profissionais e diz que o maldito Álvaro também está envolvido em tudo. Leonardo diz a Ângela que a tem no seu coração, que precisa estar com ela e quase a beija. Ângela diz que eles não podem esquecer que ele é um homem casado e ela está grávida. Abel vai falar com Ângela e interrompe a conversa entre ela e Leonardo. Ângela diz a ele que amanhã eles conversam com calma. Leonardo diz que está bem e antes de sair lhe dá um forte abraço. No dia seguinte, Ângela conta para Geraldo que Samantha exigiu a sua renúncia.
Geraldo fica furioso, diz a Ângela que não aceita sua renúncia, conta que Dário vai expor Samantha por assédio e que eles foram amantes. Desolado com as atitudes da filha, Geraldo chora e Ângela o consola. Uma mulher procura a Clarinha, diz que ela e Dário foram amantes e que está esperando um filho dele. Ela diz que Dário prometeu que ia se casar com ela e manda a Clarinha tomar cuidado com ele, porque o encanta seduzir mulheres jovens. A mulher diz que está grávida de 2 meses e isso aconteceu quando Dário e ela já se conheciam. Álvaro entrega para Ângela alguns papéis para ela adiantar o projeto da clínica. Ângela pergunta se ele teve algo a ver com a situação do ciclista que Leonardo atropelou. Álvaro finge ficar surpreso com a pergunta dela e diz que é claro que não. Álvaro diz que todos sabem que foi um acidente e pergunta o que ele tem a ver com o que aconteceu com Leonardo. Ângela diz que espera que seja verdade, porque está cansada dos abusos de Salme e dele. Samantha chega e pergunta o que Ângela está fazendo no escritório do seu marido. Ângela sai e Samantha exige explicações de Álvaro. Leonardo vê Ângela saindo da sala de Álvaro e diz que não gosta de que ela fique a sós com ele. Ângela fica nervosa, diz que detesta que ele esteja casado com a Salma, mas assim são as coisas. E de repente ela sente um mal-estar. Leonardo a ampara, diz que ela está grávida e não pode ficar alterada. Ângela diz que ele procura briga com ela. Leonardo diz, porque eu te amo. Dá um beijo na testa dela e pede perdão. Ângela sorri e se afasta. Álvaro manda Samantha entender que ele só está ajudando Ângela para que abra uma clínica em Real do Mar. Samantha pergunta o que ele ganha com isso. Álvaro diz que vai afastar Ângela, mandá-la de volta para a sua cidade e pergunta se não era isso que ela queria. Samantha diz que é assim que gosta, que ele lute pelos dois. Álvaro diz para ela não criar fantasias, porque entre eles tudo está quebrado e que está fazendo tudo aquilo somente por Ângela. Duarte sente uma dor muito forte no braço. Flávia o ajuda, diz que vai pegar um copo d'água para ele e sai correndo. Ângela se aproxima de onde Duarte está e pergunta o que ele tem. Duarte diz que não aguenta a dor no ombro. Ângela se oferece para ajudá-lo, como fazia com Beatriz. Arrogante, Duarte ofende Ângela, dizendo que prefere morrer de dor do que se colocar nas mãos de uma. Ângela diz, do que, doutor? De uma curandeira? Na cama dos hospitais todos somos iguais, porque a dor e a morte nos igualam. Mas se o senhor quer morrer só, tudo bem. Nesse caso, eu lhe deixo assim, sozinho. E vai saindo. Duarte grita de dor e Ângela pede para ele deixar ela tentar. Não suportando a dor, Duarte permite e Ângela faz uma massagem nele, aliviando a sua dor. Flávia e Nélida retornam e observam a cena. Samantha quer falar com o pai, mas ele se recusa a falar com ela. Nestor diz a Álvaro que se tudo sair como eles planejaram, ele vai poder deixar o seu cargo no hospital. Álvaro diz que não, que ainda tem muito o que fazer ali. A mulher que conversou com Clara se aproxima de Álvaro e ele pergunta se Clarinha acreditou nela. A mulher diz que sim, que foi muito convincente. Júlio pergunta se Flávia está o rejeitando por causa de Duarte. Flávia responde que sim, diz que prefere 1000 vezes um homem como Duarte, que só quer a ela, a um que tem uma história tão forte com a mulher que mais detesta, e pede para ele não se aproximar mais dela. Júlio diz que está bem e promete a Flávia não incomodá-la mais. Álvaro agradece Ângela por lhe dar a oportunidade de se redimir com ela, ainda que seja só um pouquinho. Ângela diz que o agradece muito, mas manda ele se lembrar que entre eles não vai acontecer nada. Álvaro insiste em ir com ela para apresentar o projeto para Fernando. Ângela diz que não, que ele já ajudou, que irá sozinha e aquela é a sua última palavra. Leonardo conta para Geraldo o que descobriu sobre o acidente em que foi envolvido e que Salme está por trás de tudo. Geraldo diz a Leonardo que mandou gente a São Jacinto para descobrir o que realmente aconteceu com Adela e que investigue Fulgêncio. Leonardo fala com o inspetor e pede ajuda dele no caso de Adela. Os moradores da vila recebem a notificação de Félix, ou eles pagam o que devem ou vão ter que deixar suas casas. Cândida visita Clara, a encontra chorando e pergunta o que está acontecendo. Clara conta o que a mulher lhe disse sobre Dário. Cândida a aconselha a conversar com Dário primeiro. Dário chega, Clara fala sobre a enfermeira e pergunta se é verdade que ele vai ter um filho com ela. Dário diz que isso não é verdade,
que há muito tempo teve uma relação com a enfermeira. Nancy informa a Ângela e Geraldo que a dela foi transferida para o presídio de Santa Maura e lá responderá pelo processo. Ângela chora e Geraldo a apoia. Em casa, Samantha diz ao pai que ou ele a apoia e demite Ângela Gutierrez ou ela vai ser obrigada a convocar uma reunião com o conselho de administração e o tirará do seu cargo de presidente. Surpreso, Geraldo pergunta o que ela está dizendo. Samantha diz que com as ações que sua mãe lhe deixou, agora ela é sócia majoritária do consórcio hospitalar Vega. Ela diz: achou que eu não ia fazer uso do meu poder, papai? Como sócia majoritária do Hospital Vega, posso fazer e desfazer o que quiser dentro desse hospital e de todos os hospitais Vegas. Então você decide, fica você ou fica Ângela? Geraldo diz que Samantha está caindo muito baixo e não pode nem respeitar a última vontade da sua mãe. Samantha diz ao pai que não pode respeitar e nem quer, porque aquelas duas mulheres o têm enganado e ela não vai permitir que ele dê a Ângela e a dela toda a fortuna deles. Indignado, Geraldo diz: nossa fortuna? Nossa fortuna? Tudo que você tem desde que era uma criança, a casa, o seu status, tudo, a roupa que está usando, tudo, foi a sua mãe e eu quem te demos. Você recebeu um presente dos seus pais e da vida. Samantha diz que pode ser o que for, mas legalmente é seu e ela vai fazer valer. Leonardo chega em casa, encontra Salma e pergunta se ela sabia que os irmãos Romero são uns extorquistas. Salma se faz de desentendida e diz que não tem ideia do que ele está falando. Leonardo diz que duvida muito que ela tenha pagado os 2 milhões pela liberdade dele. Cara de pau, Salma diz que fez uma transferência e tem o comprovante. Leonardo exige que ela pegue o seu celular e lhe mostre os movimentos da sua conta. Fernando diz a Ângela que gostou muito do projeto dela, mas falta um detalhe para que ele o aprove e tenta beijá-la. Ângela o empurra, lhe dá uma bofetada e pergunta o que está acontecendo com ele. Fernando pergunta se Ângela quer ou não fechar o acordo. Salma diz a Leonardo que não pode acreditar que ele está desconfiando dela e se nega a mostrar o comprovante da transferência que fez para os irmãos Romero. Leonardo diz que não está humilhando, somente quer ver o comprovante e comprovar que ela pagou os 2 milhões por sua liberdade. Leonardo grita que a palavra dela não basta para ele. Salma fica encurralada, mas nesse instante, Nélida liga para Leonardo, pois há uma emergência no hospital e ele precisa ir. Ângela diz que Fernando é um porco. Fernando diz que com uma belezura como ela na frente, qualquer um fica louco e tenta agarrá-la. Ângela dá um chute nas partes baixas dele e diz que lhe dá nojo os homens que querem usar o seu poder para se aproveitar e ter algo que não merecem. Fernando diz que até ali chegou o projeto dela e a manda ir embora. Guigo consegue caminhar e comemora com a mãe, Pablo e Dr. Galegos. Samantha volta a afirmar ao pai que se não tiver a renúncia de Ângela amanhã na sua mesa, vai convocar uma reunião para tirá-lo da presidência. Álvaro diz a Nestor que eles terão 20% por cada operação concretizada e dividirão o dinheiro como sempre. Ângela diz a Álvaro que o amigo dele é um imbecil e conta o que Fernando fez com ela. Ângela diz que Álvaro sabia que é um lixo e pergunta como ele pôde brincar com seu sonho. Álvaro jura que não sabia de nada. Ângela diz que não acredita nele e pergunta o que ele ganha machucando assim. Álvaro diz que não vai permitir que aquilo fique assim e sai. Salma liga para Álvaro e deixa uma mensagem pedindo a ajuda dele, pois Leonardo quer ver os movimentos da sua conta bancária e suspeita que eles contrataram os extorquistas. Geraldo desabafa com Mirtes sobre a conversa que teve com Samantha e agradece o apoio dela. Mirtes diz que aconteça o que acontecer, estará ali para ele. Furioso, Álvaro reclama com Fernando pelo que fez a Ângela e lhe dá uma tremenda surra. Mirtes diz a Samantha que ela está fazendo bem e que faria exatamente o mesmo. Mirtes diz que vai ter que fazer o pai dela acreditar que tentou fazer ela mudar de ideia, mas ela não cedeu. E depois tentará convencê-lo de que é melhor que Ângela vá embora para não perder a ela. Ruth enviou uma mensagem para Clarinha, dizendo que está lhe enviando os exames que comprovam que está grávida de Dário. Fernando fala com alguém, diz que o maldito Álvaro vai lhe pagar e manda manter ele e Ângela vigiados. Dário deixa claro para Álvaro que sabe que foi ele quem mandou a enfermeira ir falar com Clarinha. Diz que foi um truque muito barato para separá-los, mas não vai conseguir.
Álvaro diz que não vai permitir que ele vá gritar na sua sala e ameaça chamar os seguranças para tirá-lo dali. Abel fica morrendo de ciúmes de Nancy ao vê-la falando com um amigo ao telefone sobre fazer uma massagem nela. Ed vai visitar a Estrelinha e diz que ela é o mais maravilhoso que aconteceu em sua vida. Estrelinha diz a Ed que o diretor do orfanato disse que vai dar em adoção a uma família que a queira, mas ela não quer se separar dele. Dário conta para Leonardo o que Álvaro fez para separá-lo de Clarinha e diz que ela acreditou. Leonardo o aconselha a fazer com que Clarinha veja que tudo foi uma armação de Álvaro. Leonardo diz a Dário que descobriu que Salma se uniu a Álvaro para separá-lo de Ângela e que foi um estúpido por ter se casado com ela. Arrasada, Ângela conta para Leonardo que Fernando quis abusar dela. Com o apoio dele, Ângela denuncia Fernando por tentativa de abuso sexual. Júlio muda o modo de agir com Mirtes para conseguir provas contra ela. Ele a convida para jantar e diz que fingiu ser indiferente às carícias dela porque Flávia os viu. Júlio diz que Mirtes tem razão, que ainda sente algo por ela e que daria o que fosse para voltar a ter um beijo seu. Mirtes acredita em Júlio, diz que vai pensar e pergunta se ele pode pagar os lugares que sabe que ela está acostumada. Júlio diz que sim, ainda que tenha que fazer um sacrifício. Clara mostra para Dário as mensagens que Ruth lhe enviou. Dário diz a Clara que pelo exame Ruth está grávida, mas aquilo não significa que o bebê seja dele. Clara diz que talvez Álvaro tenha razão. Dário é o mesmo de sempre e foi um erro ela ter ido morar com ele. Oscar inventa várias desculpas para não ficar com Ed e seus amigos. Ed diz que Oscar não quer que as pessoas os vejam juntos, é melhor terminarem e ficarem só como amigos. Álvaro quer que Cândida se afaste de Clara, diz que vai levá-la para pegar o ônibus e lhe dará dinheiro para os gastos da sua doença. Cândida diz a Álvaro que não vai a lugar nenhum, não vai deixar Clara. Álvaro diz que ela não pode se aproximar de Clara e lhe dizer. Cândida o interrompe e diz, eu já me calei durante 18 anos e não vou me calar mais. A Clarinha vai saber a verdade. Samantha se reúne com os acionistas do consórcio Vega para tirar o pai da presidência e ficar no lugar dele. Leonardo diz a Ângela que vai pedir o divórcio a Salma, porque já não pode ficar sem ela. Dário faz um vídeo denunciando Samantha por assédio sexual no trabalho e o publica nas redes sociais. Todos os acionistas decidem que Geraldo continuará na presidência do Conselho Administrativo do hospital. Samantha diz ao pai que, graças à sua porcentagem de ações, ela só precisa que um acionista vote a seu favor para derrubá-lo. Álvaro chega na reunião e Samantha diz que só precisa do voto dele para ganhar e ser a presidente do consórcio Vega. Nesse instante, a secretária entra e entrega para Samantha um recado de Oscar. Samantha diz aos acionistas que terão que deixar a decisão para amanhã, pois ela tem um assunto urgente para resolver. Geraldo diz a Samantha que eles devem acabar com aquela farsa de uma vez. Samantha diz que tem que resolver algo muito urgente e sai. Ângela diz a Leonardo que lhe contou a verdade porque sentiu que era o seu dever, mas não queria destruir nada. Leonardo diz que sabe, pede para ela não se culpar por suas decisões e que ele foi o culpado por ter se casado com Salma de forma precipitada. Leonardo diz que o seu plano de formar uma família quer recuperar com ela. Duarte pede uma oportunidade a Flávia. Flávia diz que sente muito, mas não pode. Duarte pede que ela permita que ele seja seu amigo, que eles possam sair para jantar, ir ao cinema e teatro, para que não passe seus últimos anos só. Flávia aceita, mas diz que eles só farão isso. Júlio vê Duarte e Flávia conversando e fica com ciúmes. Leonardo diz a Ângela que sente que algum dia eles vão ficar juntos e felizes, porque merecem. Ele diz que a ama e que vai lutar pelo amor deles. Ângela diz que também o ama. Leonardo promete a ela que vai lutar pelo amor deles para que fiquem sempre juntos e que jamais voltem a separá-los. Eles se abraçam. Samantha vê nas redes sociais os comentários negativos sobre ela por causa da denúncia de Dário. Samantha chora, toma remédios com álcool, chama Dário de maldito e diz que não vai deixar aquilo assim. Álvaro diz a Samantha que já está farto das mentiras dela, dos escândalos e do mesmo lixo de sempre. Ele diz que ela está acabada e que essa reputação que cuidava como tesouro se terminou. Samantha diz para ele não estar tão seguro, que vai esclarecer aquilo e desmentir Dário. Álvaro diz que é melhor ela se acostumar com a rejeição das pessoas, assim como ele tem que se acostumar a ser o marido corno.
Nancy diz a Ângela que com a denúncia feita contra Fernando, agora elas devem esperar o processo seguir. Álvaro diz a Ângela que brigou com Fernando porque tinha que colocar aquele imbecil no seu lugar. Ângela faz um curativo nele, onde Fernando lhe deu um soco. Leonardo vê e não gosta. Álvaro diz a Ângela que quando soube que alguém quis colocar a mão nela, morreu de ciúmes. Ângela diz que ele não tem o direito de sentir ciúmes dela e que não acredita que ele queria ajudá-la a realizar o seu sonho. Álvaro diz que dessa vez não há nenhum engano e que fez isso por amor a ela. Ângela manda ele entender de uma vez que não há forma de que ela volte a acreditar nele. Samantha faz um vídeo desmentindo Dário e nega categoricamente as acusações dele. Ela diz que qualquer prova que Dário apresente contra ela é falsa. Oscar pede perdão a Ed, jura que quer que a relação dos dois funcione e acaricia o rosto dele. Samantha vai saindo de sua sala. Oscar vê e imediatamente se afasta de Ed. Ed diz a Oscar que quando ele não se envergonhar de si mesmo e dele, então eles conversarão. Leonardo diz a Ângela que a viu muito próxima de Álvaro e isso lhe faz mal. Ângela diz que estava fazendo um curativo nele e conta que ele brigou com Fernando pelo que fez a ela. Ângela diz a Leonardo que eles não precisam de mais tensão. Leonardo diz que somente quer abraçá-la. Ângela diz que quer o mesmo e eles se abraçam. Salma os vê e furiosa vai indo em direção a eles. Álvaro não permite e a leva dali. Salma diz a Álvaro que a maldita Ângela está lhe tirando seu marido. Álvaro manda Salma inventar algo para Leonardo sobre a falsa transferência dos 2 milhões para os Romero, mas não pode permitir que ele se separe dela. No dia seguinte, ao chegar do plantão, Leonardo recebe uma mensagem de Salma, dizendo que depois de tudo vai passar uns dias na casa dos pais, pois acredita que ele precisa de tempo para pensar bem nas coisas, porque de outra maneira não estaria pedindo para ela comprovar sua inocência. Salma pede para ele pensar bem antes de tomar qualquer decisão e diz que o ama. Leonardo enviou uma mensagem para ela, perguntando se não é melhor eles se verem e resolver as coisas, pois não acredita que fugir seja a solução para resolver os seus problemas. Leonardo diz que não precisa de tempo, o que precisa é esclarecer a verdade. Samantha diz a Álvaro que quer que ele lhe dê o seu voto para tirar o pai dela da presidência do hospital. Samantha promete a Álvaro não tirar a Ângela do emprego se ele fizer isso. Álvaro diz que a essas alturas a palavra dela vale o mesmo que a dele, ou seja, nada. Samantha então diz que dará 2% das suas ações para ele se apoiá-la. Clara diz a Dário que quer um exame de DNA que comprove que o filho da enfermeira não é dele. Dário diz que hoje mesmo vai pedir isso a Ruth. Clara diz que enquanto Dário não demonstrar que esse menino não é dele, ela vai procurar outro lugar para morar, pois não pode estar com ele. Geraldo vai conversar com Álvaro sobre o seu voto, mas diz que não foi suborná-lo, como está quase seguro de que a sua filha já fez. Geraldo diz a Álvaro que a única coisa que quer é que ele pense em algo, em retificar o seu caminho e propõe que ele comece a fazer o correto, pelo menos uma vez na vida. Mirtes volta a se encontrar com Júlio, mas diz que não entende o que ele pretende. Júlio diz que só quer recordar o passado com ela e que ela é uma mulher que não se pode esquecer. Mirtes diz que nunca voltou a amar como amou a ele. Samantha briga com Dário, diz que vai processá-lo e que se ele se atrever a publicar algo dela, isso vai lhe custar a vida e ameaça fazer mal a Clarinha também. Júlio pergunta por que Mirtes o deixou se lhe ofereceu uma vida longe daquele lugar horrível que já havia tirado. Mirtes diz que tinha que preparar o seu futuro, a sua segurança. Júlio a beija e diz que faria qualquer coisa por ela. Mirtes pergunta como que fica o que ele disse sobre se vingar do que aconteceu com a sua esposa. Júlio diz que sabe que ela não teve nada a ver com isso e que foi um pretexto para voltar a se aproximar dela. Estrelinha vai ao hospital fazer o seu tratamento e aproveita para ver Guigo. Geraldo vai visitar a dela no presídio. Ele diz que precisava vê-la e que nada é mais importante para ele do que ela. Leonardo fica sabendo que a mãe está saindo com Júlio e pergunta o que ele pretende. Flávia escuta e com ironia diz para Leonardo não questionar Júlio porque ele tem o direito de ser feliz com a sua nova namorada. Júlio tenta se explicar para Flávia, mas ela não permite. Leonardo diz que Flávia tem razão, que ele tem coisas mais importantes para fazer do que ficar questionando as intenções de Júlio com a sua mãe.
Geraldo diz que quando a Adela sair da prisão, vai viver para ele. E claro que ele viverá para ela. Adela pergunta se ele está falando sério. Geraldo então a beija. Abel continua morrendo de ciúmes de Nancy e quer que ela deixe de falar com seu amigo e também massagista. Nancy diz que ele não pode lhe proibir isso e nem nada. Abel pergunta se a primeira vez dela foi com esse seu amigo, que foi o seu primeiro namorado. Nancy diz que pensou que ele fosse um homem maduro, alguém com quem ela pudesse formar uma família, mas vê com tristeza que se equivocou e é melhor terminarem. Começa a reunião para escolher o novo presidente do consórcio Vega e Samantha pergunta a Álvaro qual é a sua decisão, se vota a favor do seu pai ou dela, que é sua esposa. Álvaro diz que vota para que Geraldo permaneça como presidente do conselho de administração. Samantha fica furiosa. Leonardo está conversando com Ângela sobre Salma ter ido embora, quando recebe a ligação dela, dizendo que seu pai sofreu um infarto. Leonardo diz a Ângela que vai ter que ir até a cidade dos pais de Salma, porque apesar de tudo, o sogro sempre se comportou muito bem com ele. Ângela pede para ele não se deixar chantagear por Salma. Leonardo promete que não e diz que quer se livrar daquele pesadelo e fazer de tudo para que possam ficar juntos. Samantha diz que se Álvaro não tivesse se casado com ela não teria nada e manda ele não se atrever a traí-la. Álvaro diz que sente muito, mas a sua decisão está tomada. Samantha diz ao pai que continua sendo a sócia majoritária. Ele pode ser o presidente, mas as ordens é ela quem dá. E isso é a guerra. Abel diz a Nancy que não é que não queira formar uma família com ela, só que é muito jovem ainda. A ama e não quer terminar com ela. Nancy diz que também o ama, mas não pode esperar mais. Eles são muito diferentes e termina definitivamente com ele. Mirtes liga para Ângela e diz que precisa falar com ela pessoalmente, pelo bem de Leonardo. Ângela encontra Leonardo no hospital e diz que pensou que ele já havia viajado. Leonardo diz que foi resolver algumas coisas pendentes, ver se os seus pacientes estão bem e depois vai. Ângela diz que acha que eles são muito parecidos, um pouco obcecados com todos os detalhes. Leonardo diz que eles têm essa e outras coisas em comum. Ângela pergunta quais. Leonardo diz que o amor tão forte que um sente pelo outro. Ângela diz para ele não se esquecer de que é casado. Leonardo diz que sabe, mas que parece que seu coração não se inteirou disso. Ângela diz que o dela muito menos. Leonardo diz, eu te prometo que nós vamos formar uma família. Ângela diz que está esperando um filho do Álvaro e pergunta se ele não se importa. Leonardo diz, ao contrário, me importa tanto que eu posso me responsabilizar por esse bebê, ser um pai para ele e um marido para você, como sempre sonhamos. Leonardo diz para ela se cuidar e cuidar bem do bebê, porque com ele eles vão começar a sua família. Nancy incentiva a Luz a denunciar Félix pela surra que lhe deu. Duarte fica observando Ângela conversar com Ed. Flávia se aproxima dele e pergunta por que ele não vai agradecer Ângela pelo que fez por ele. Duarte diz que a única coisa que tem a dizer à enfermeira Gutierrez é a data do exame que ela deve apresentar. Flávia diz a Duarte que reconhecer que julgou as pessoas mal não é ruim, e ele não pode negar que a massagem que Ângela lhe deu lhe salvou de um momento de angústia. Duarte diz que Ângela tem que apresentar um exame extraordinário e ele não vai lhe dar nenhuma qualificação só porque ela lhe deu uma massagem. Ele se aproxima de Ângela, entrega para ela a data do seu exame e diz que eles se veem ali. Clara diz a Cândida que já não se sente à vontade morando com Dário. Cândida a chama para morar com ela e de repente começa a se sentir mal. Clara se preocupa e quer chamar Dário, mas Cândida diz que não precisa. Mirtes vai conversar com Ângela no hospital e diz que Leonardo e Salma estão apaixonados. Ângela diz que Leonardo não está apaixonado por Salma. Mirtes diz que Ângela é a maçã podre e tudo que toca coloca a perder. Ângela diz que não vai permitir que Mirtes a insulte e que a única coisa que fez foi dizer a verdade a Leonardo. Mirtes diz que Leonardo só está encaprichado com ela e que Salma é o amor verdadeiro dele. Ângela pergunta se ela já terminou e Mirtes sai. Leonardo avisa Álvaro que vai sair de viagem, mas o adverte, dizendo que pobre dele se voltar a fazer mal a Ângela. Nancy diz a Pablo que soube que Félix está planejando algo contra ela, que parece que ela é uma das suas principais inimigas. Félix os observa, atira para cima 2 vezes e sai correndo.
Nancy e Pablo se assustam e ela diz que tem certeza de que era Félix. O advogado de Samantha a aconselha a resolver seu problema com Dario, porque se ele apresentar alguma prova contra ela, ela não poderá se defender. Samantha está decidida a acabar com o pai e diz ao seu advogado que a única maneira que ela poderá se reconciliar com ele é quando o tiver de joelhos. Enquanto isso, será ela quem vai impor suas condições. O advogado diz que sendo assim, então eles darão um golpe muito forte em Geraldo. Nancy diz a Angela e a Bel que um colega do juizado lhe avisou que vão detê-la, porque Félix a acusou legalmente por falsidade em declarações no seu processo de divórcio. Nancy diz que Félix está pressionando para chegar à luz e o problema é que se ela for para sua casa vão detê-la, porque com certeza estão a esperando lá. Angela diz para Nancy ficar em sua casa. Abel diz que é melhor Nancy ficar na casa dele e diz que pode ceder o seu quarto. Ele diz que agora o importante é que ela esteja em um lugar seguro. Samantha diz a Álvaro que as coisas estão a ponto de dar um giro e quando isso acontecer, ele vai lamentar por ter ficado do lado do pai dela. Álvaro pergunta o que ela vai fazer. Samantha diz que ele logo verá e manda ele pensar. Ela diz que eles poderiam voltar a ficar bem como casal, pois é viciada nele, precisa dele e sente a sua falta. Álvaro diz que eles podem fazer uma trégua se ela quiser, que comecem por aí e verão onde os leva. Samantha diz que está bem, mas naquela noite eles têm um encontro na cama deles. Guigo recebe alta e é recebido com festa na vila. Ed recebe flores de Oscar e fica muito feliz. Geraldo suplica Dario para não mostrar a gravação que tem de Samantha. Ele diz que não será só o nome dela que se manchará, mas a memória da sua esposa Beatriz, e ele não pode permitir isso de nenhuma maneira. Júlio diz a Flávia que o que está querendo com Mirth são provas para comprometê-la, e entre eles não há nada. Flávia diz que ainda que fosse assim, ela não quer nada com ele e o manda sair. Ângela vai visitar a mãe. Adela diz que a única coisa que pede a Deus é que permita que ela saia daquele lugar para estar com ela e o seu neto. Flávia diz a Dario que não concorda com a relação dele com Clarinha e que se ele realmente a amasse, estaria consciente que está lhe roubando a sua juventude e os melhores anos da sua vida. Ângela fica feliz quando a mãe lhe conta sobre o que Geraldo lhe disse quando a visitou. Geraldo chega em casa e não consegue entrar, porque Samantha trocou as fechaduras. Samantha diz ao pai que aquela casa é dela e ali ele não volta a entrar. Álvaro é detido pela surra que deu em Fernando. Ângela liga para Leonardo e ele diz que ficará na cidade com Salma porque o pai dela faleceu. Ângela deseja o melhor para Salma e sua família. Diz a Leonardo que o ama muito e espera vê-lo logo. Leonardo diz que ele também, mas que agora não pode falar porque está vendo tudo para o velório e apoiando Salma. Ângela diz que só queria dizer que sente a falta dele e que o ama muito. Leonardo diz que ele também e que amanhã liga para ela. Salma chora e diz a Leonardo que nem pôde se despedir do pai. Geraldo diz para Samantha não fazer isso e que o deixe entrar pela memória de sua mãe. Samantha diz para o pai não meter a mãe nisso e que se não quisesse que as coisas chegassem a esse ponto, que não tivesse tratado Ângela e a dela melhor do que a ela. Samantha não permite que o pai entre, diz que nem Pablo e nem Luz também voltará a entrar lá, que procurem outro trabalho e dar adeus a ele. Quando o policial vai colocar as algemas em Álvaro, ele dá um murro nele e sai correndo. Escondido, ele tenta falar com o seu advogado, mas não consegue. Então, Álvaro envia uma mensagem para Ângela contando que querem prendê-lo por causa da surra que deu em Fernando e pede para ela ligar para o advogado dele porque não conseguiu falar com ele. Ângela liga para Álvaro. Os policiais escutam o celular dele tocando e o prendem. Salma diz a Leonardo que está muito sensível e não gosta que Ângela esteja tão perto dele. Leonardo diz que vai procurar um hotel para ficar. Mas Salma pede para ele não fazer isso, dizendo que não quer que a mãe perceba que eles não estão bem. Geraldo diz a Pablo que passará a noite em um quarto do hospital até decidir o que fazer. Ângela vai até o Ministério Público e o advogado de Álvaro diz que Fernando está disposto a negociar. Ângela pergunta como, se ele quer dinheiro. Nestor diz que Fernando disse que só retirará a denúncia contra Álvaro quando ela retirar a denúncia que fez contra ele.
Nestor diz a Ângela que Álvaro lhe disse que não se importa em ficar preso, porque não quer que Fernando fique sem castigo pelo que tentou fazer com ela. Samantha bebe demais e toma vários remédios. Ela pensa que Álvaro está com Ângela e envia uma mensagem para ele reclamando, porque os dois tinham um encontro. Nesse instante, Nestor liga para ela e avisa que Álvaro está preso por ter batido em um homem. Samantha fica surpresa.